Vamos agora com a nossa aula sobre organização da administração pública. Na primeira aula, o que nós já aprendemos? Nós já aprendemos a diferença de desconcentração e descentralização. E nós já vimos que na descentralização, a administração pública cria entidades, que são as entidades da administração pública indireta: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Agora, antes de ver uma por uma, nós vamos entender algumas características da administração indireta, dos membros da administração indireta, dos membros descentralizados. Comigo lá na lousa, vamos lá! Nossa primeira característica: a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria. Ela responde pelos seus atos. Professora, por que você está falando isso aí? Se você for lá na aula de órgãos públicos, você vai ver, a gente já viu na primeira aula que a gente tem a desconcentração que cria órgãos e a descentralização que cria entidades. Os órgãos que são frutos da desconcentração, eles não têm personalidade jurídica. É tipo uma criança, imagina assim, imagina que você tem uma loja de doces e entrou um pai e uma criança na sua loja. E a criança foi lá, pegou um doce e saiu correndo. De quem que você cobra esse doce? Da criança de 1 ano que saiu correndo? Você fala: ai, criança, venha cá que eu vou descontar do seu... Deixa eu abrir sua carteira que eu vou pegar o dinheiro desse doce. Claro que não, né? Você vai cobrar do pai. É óbvio que isso é uma analogia, mas é mais ou menos por aí. Quando o órgão público faz alguma coisa, quem responde é a administração direta. Então, por exemplo, imagina se uma escola municipal faz alguma determinada coisa, a escola municipal permite que uma criança se machuque. Eu vou processar, eu vou responsabilizar o município e não a escola municipal. Essa teoria é uma teoria aplicada aos órgãos. As entidades, que são frutos da descentralização, é diferente. Aqui na entidade não, ela tem personalidade jurídica própria. Ou seja, se o motorista de uma autarquia te atropela, quem que você vai processar? A autarquia. Ela é autônoma, tá bom? Então, os membros da entidade, da administração pública indireta, as entidades, ela tem personalidade jurídica própria e ela responde pelos seus próprios atos. Voltando lá na lousa comigo, próxima característica: a criação e a extinção das pessoas jurídicas se dá por lei específica. Olha só a Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, olha só, poderá ser criada a autarquia, e vamos trocar a cor para ficar mais fácil para a gente enxergar. Pode ser criada a autarquia ou autorizada empresa pública e sociedade de economia mista. Observe então que a autarquia é criada por lei, enquanto a sociedade de economia mista e empresa pública é autorizada por lei. E de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Em relação à fundação, então, a fundação é autorizada por lei. Ficou faltando grifar, né, professor? Você vai fazer um negócio, faz o negócio direito. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Beleza, ficou melhor assim. E a fundação, além de tudo, ela é definida pela lei complementar. Então, a gente tem que a lei cria a autarquia e autoriza a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, sendo que no caso da fundação, ela é regida, é definida por lei complementar. Ah, tem um quadrinho aqui, olha só, eu rabiscando à toa. Lei ordinária específica cria autarquia ou fundação pública de direito público. A gente vai ver, quando a gente estudar fundação, que fundação pública de direito público, ela é equiparada à autarquia, tá? E a lei ordinária específica autoriza, criar e autorizar são coisas distintas, né? A empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado. Lembrando que no caso da fundação, ela tem as suas áreas de atuação definida por uma lei complementar. Beleza? Próxima característica, ela não tem fins lucrativos. Lógico, né, gente? São pessoas jurídicas instituídas pelo poder público. Tem finalidade específica e está vinculada a essa finalidade. Galera, aqui o negócio ficou sério.
Isso aqui, inclusive, é um dos princípios da administração pública. Você que assistiu a aula de princípios, você sabe disso. Que quando a administração pública direta cria uma entidade da administração pública indireta, ela dá uma finalidade para essa entidade. Ela vai falar assim, ó, você vai cuidar da saúde, você vai cuidar da educação, você vai cuidar de X coisa. Não pode a pessoa que cuida da saúde, de repente, começar a coletar lixo na rua. Ela tem que servir a sua finalidade específica. A sua finalidade é regular as concessionárias de energia elétrica, as permissionárias de serviço público. A sua finalidade é esta e você tem que cumprir essa finalidade. Você não pode se desviar dela. Voltando na lousa comigo. Supervisão e controle, nós já falamos sobre isso, né? Que não tem uma hierarquia, tem uma supervisão e um controle por parte da administração pública direta. São sujeitas à licitação. Claro, né, gente? Elas prestam aí um serviço público e elas são sujeitas à licitação. Além de tudo, a responsabilidade é objetiva pelos atos de seus agentes. Se você for numa aula que chama Responsabilidade Civil da Administração Pública, você vai ver que quando agentes públicos cometem um ato, o Estado responde de forma objetiva. Isso se estende aos membros da administração indireta. Então, se um motorista de uma autarquia te atropela, você pode processar essa autarquia e a autarquia tem responsabilidade objetiva. Professora, o que é responsabilidade objetiva? Eu não sei do que você está falando. Vai até a aula de responsabilidade civil da administração pública que você vai entender um pouquinho melhor. Muito bem. Agora, volta aqui comigo um pouquinho, a gente já viu todas as características gerais dos membros da administração indireta e agora nós vamos passar a ver uma por uma. Nossa, professor, uma por uma? Uma por uma. Respire e tenha paciência que com calma a gente vai ver devagarzinho, uma por uma, nós vamos aprender todas, vocês vão ver que é super fácil. A primeira entidade é a autarquia, essa chove em concurso público. A autarquia, gente, é muito fácil de identificar e ela é muito legal. Por quê? Porque a autarquia é muito parecida com a administração pública direta. As prerrogativas da autarquia são muito similares com as prerrogativas da própria administração direta, da própria União, do próprio Estado, do próprio município. Então é bem fácil de identificar. Vamos comigo lá na lousa falar um pouquinho de autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, com prerrogativas e sujeições muito similares à administração direta. A diferença é que não possuem capacidade política, mas só administrativa. Então, por exemplo, a União, ela tem capacidade política e administrativa. Uma autarquia federal, ela tem a mesma capacidade administrativa da União, só não tem capacidade política. Professora, o que seria, né? Vamos pensar em alguns exemplos de autarquia. Nós temos aqui algumas autarquias super famosas, o INSS, o Bacen, que é o Banco Central, né? O IBAMA, o CAD, o INCRA, o CREA, o CRM, o CREA que cuida de engenheiros, né? O CRM que cuida da regulação dos médicos, universidades federais, conselhos de classe, todos eles são autarquias. Professora, o que significa o fato do IBAMA ser uma autarquia? Significa que o IBAMA tem plena autonomia, plena, e ele está sujeito a todas as obrigações da administração direta e ele tem todas as prerrogativas, todas as coisas boas da administração direta. Então o IBAMA e o INSS, eles parecem muito com a administração direta, é muito similar. Como eu disse, somente não tem capacidade política. Continuando a falar sobre as autarquias. Vamos lá comigo na lousa. A autarquia, então, tem algumas características. A primeira delas, a gente já viu, né? Que ela é criada por lei. A segunda também, a gente já falou um pouquinho, que a autarquia, ela tem fins ou atividades especiais. E ela deve respeitar estes fins, né? Também já falamos da sujeição ou controle ou tutela, né? Então a gente não tem hierarquia, mas nós temos o controle e a tutela da administração direta. Vamos agora falar de uma coisa específica da autarquia. A autarquia, gente, ela é dotada de autonomia gerencial,
orçamentária e patrimonial. A autarquia, ela é super independente, assim, ela se cuida sozinha, ela tem autonomia em tudo. Como eu disse para vocês, ela só não tem poder político, mas de resto ela é muito similar à administração direta. E, inclusive, ela tem um prazo prescricional quinquenal, ou seja, qualquer direito que você tenha contra a autarquia, olha, eu quero processar uma autarquia, prescreve, desaparece no prazo de 5 anos. Além de tudo, a autarquia tem personalidade jurídica pública, é claro, né? Ela é muito parecida com a administração direta. Mas e aí? O que significa ter personalidade jurídica pública? O que eu ganho e o que eu perco tendo uma personalidade jurídica pública? Primeiro lugar, não exerce atividade econômica, mas sim atividades típicas da administração pública. Então, a autarquia, assim como a administração direta, exerce atividades de fins sociais e não atividades econômicas. Além de tudo, os bens da autarquia são iguaizinhos os bens da administração direta, os bens da União, do Estado e do município. Ou seja, eles são impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis. Olha como parece, tá, gente? Além de tudo, as autarquias, assim como a administração direta, elas praticam atos administrativos. Professora, o que é um ato administrativo? Vai lá na aula de ato administrativo que você vai entender. E celebram contratos administrativos. Além de tudo, o prazo é dilatado em juízo. Só para vocês entenderem, gente, quando a administração pública participa de um processo, ela tem prazos maiores do que um particular, por exemplo. Então, se eu tenho um prazo de 5 dias, a entidade de administração pública ela tem um prazo maior. E a autarquia, por ela ser muito parecida com a administração pública direta, ela também ganha esse prazo dilatado. Voltando na lousa, olha só. Nós temos ainda como característica a imunidade tributária relativa aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Galera, olha que interessante. Dentro dos membros da administração pública direta, dentro da União, do Estado e do município, um não pode cobrar tributo dos outros em relação ao patrimônio, renda ou serviço. Então, o município não paga imposto de renda para a União, por exemplo, tá? E essa imunidade tributária, ela se estende à autarquia. Por quê? Mais uma vez, porque a autarquia é muito similar à administração direta. Continuando, os atos da autarquia, assim como os atos do Estado, têm presunção de veracidade, imperatividade, executoriedade. Professora, o que é isso? O que é imperatividade? O que é executoriedade? Vai lá na aula de atos administrativos que você vai compreender. Se a gente ficar repetindo em tudo, né, gente? O estudo de vocês não anda pra frente. Além de tudo, a autarquia tem direito à autotutela e tem uma responsabilidade direta e objetiva. Ou seja, galera, basicamente, né, a autarquia, ela faz tudo que a administração pública faz. Ela tem todos os direitos que a administração pública tem, a administração pública direta, ela tem prerrogativas, ela é muito similar, ela é muito parecida com a administração pública direta. Beleza? Muito bem. Além das autarquias, quer dizer, além não, dentro das autarquias, nós temos uma instituição muito especial que são chamadas de autarquias especiais. O que são autarquias especiais? A autarquia, a gente já viu que ela já tem um monte de prerrogativa, né? Ela já tem um monte de benefício. Só que, além de tudo, a autarquia especial é chamada uma super autarquia. Ou seja, ela é uma autarquia com um bônus, com um plus. Ela tem todos os direitos, todas as prerrogativas que a autarquia tem e tem algo a mais. Ela tem um tchan, algo que a diferencia. Professora, não entendi nada, repete. Vamos lá. A autarquia tem suas características, que nós acabamos de estudar. Só que algumas autarquias, além de todas essas características que a gente viu, ela ainda tem um a mais, uma característica mais especial. Ela tem mais prerrogativas, mais bônus, algo que torna ela uma super autarquia. Essas autarquias especiais nós vamos passar a estudar agora, comigo lá na lousa. Olha só, autarquias especiais ou superautarquias. Não vai, é que a prova de vocês é objetiva, né? Mas na prova
escrita, não vai me escrever super autarquia, né? Possuem autonomia mais acentuada e maiores prerrogativas. Professora, mais prerrogativa? Mais. A autarquia normal já tem prerrogativa, imagina a autarquia especial. Tais quais as autarquias corporativas, por exemplo, o CREA e o CRM, que vão reger aí entidades de classe, e agências reguladoras, como, por exemplo, a Anvisa. Todas essas autarquias, então, são autarquias especiais. Vamos começar com a nossa primeira autarquia especial, que é a agência reguladora. O que é isso, gente? Olha só. O Brasil passou por um período, né? Não sei se você vai se lembrar, se você é mais novinho, mas o Brasil passou por um período de privatização, onde alguns serviços públicos foram designados a particulares, a empresas particulares. Uma vez que o Brasil fez isso, apesar desse serviço público estar com particular, ele precisava ser regulado, ele precisava ser analisado, né? Então, por exemplo, eu tenho um hospital, o hospital é particular, mas, poxa, o hospital particular, ele não está prestando um serviço de saúde? Quem que vai regularizar isso? Quem que vai checar isso? Ah, eu tenho uma universidade particular. Ah, essa universidade particular, beleza, legal, mas quem que vai checar essa educação? Então, as agências reguladoras, por isso que vem o nome reguladora, elas foram criadas para regular esses serviços públicos que foram privatizados, que passaram a empresas privadas. E aí surgiram nós temos diversas agências reguladoras. A ANS, nós temos várias. Vamos comigo lá na lousa ver então um pouquinho sobre agências reguladoras. A agência reguladora, então, é uma autarquia em regime especial que exerce poder de polícia através de fiscalização e imposição de limites previstos em leis, além de regular atividades objetos de concessão, permissão ou autorização de serviço público. Então, no caso, eu tenho um serviço público que não é prestado pelo Estado, nem pela administração direta, nem pela administração indireta. Ele é prestado pelo particular, através de concessão, permissão e autorização. Então, a gente tem, por exemplo, a Anvisa, a ANS, a ANEEL, a Anatel, a ANP, a ANA. Nós temos diversas agências que regulam estes serviços que agora foram privatizados, que são exercidos aí por particulares. Por exemplo, a gente tem diversas empresas de energia elétrica que vão lá cuidar do fornecimento de energia elétrica para a população. São empresas privatizadas, empresas particulares que prestam um serviço público. Quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai ver se está tudo dentro dos conformes? As agências reguladoras. Certo? Continuando comigo lá na lousa. Quais são as peculiaridades da agência reguladora? Por que a agência reguladora é uma super autarquia? Em primeiro lugar, é óbvio, né, gente? Vou até retornar aqui. A agência reguladora, como autarquia, ela possui todas essas características da autarquia. Toda autarquia tem essas características gerais. Só que, além destas características, ela possui um bônus. Ela possui um plus, um algo a mais. O que é esse algo a mais que torna ela uma super autarquia? A primeira peculiaridade, então, é que ela possui dirigentes estáveis. Como assim? Esses dirigentes, que são esses diretores, eles só perdem o cargo se encerrar o mandato, ou seja, o mandato era de 4 anos, passaram 4 anos, acabou o mandato. Ou se eles mesmos renunciarem, saírem, ou então, se alguém quiser tirá-los de lá, exige uma sentença judicial transitada em julgado. Eles não podem simplesmente ser afastados, tá? Ou eles saem sozinhos, renunciam, ou porque acabou o mandato, né? Ou então, só sentença judicial transitada em julgado para tirar o dirigente do cargo. Além de tudo, esses mandatos são fixos e deve ser respeitada a quarentena. O que é a quarentena? A quarentena, gente, é um período de 4 meses depois que o dirigente saiu do seu mandato, que ele foi exonerado, né, ou que ele terminou o seu mandato, que ele não pode exercer a atividade que ele antes regulava. Olha só, vamos ler o que está escrito aqui. O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades
ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência, por um período de 4 meses, por isso que chama quarentena, contados da exoneração ou do término do seu mandato. Durante o impedimento, o ex-dirigente fica vinculado à agência, fazendo jus à remuneração. Olha só, gente, o cara continua recebendo, né? Compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes. Imagina o seguinte, eu trabalho numa agência reguladora de petróleo, tá? Eu trabalho nessa agência que cuida especificamente de extração de petróleo. Imagina o tanto de informação que eu possuo em relação à extração de petróleo, em relação às empresas que extraem petróleo. Imagina o privilégio que o diretor da Agência Nacional de Petróleo tem as informações que ele possui. Aí o cara termina o mandato, o que ele faz? Vai trabalhar numa empresa de extração de petróleo, ele vira diretor dessa empresa que extrai petróleo. Uma vez que ele partiu para esse lado, ele foi para aquela empresa, ele leva com ele todas as informações de dentro da agência reguladora. Por isso que existe esse período de afastamento, essa quarentena, que são os 4 meses, que o cara fica fora da agência reguladora, o novo diretor consegue, né, estabelecer as suas novas diretrizes e só então o cidadão é liberado para continuar a trabalhar naquele setor, né, gente? Imagina assim, o cara era diretor da Agência Nacional de Águas, e aí ele vai trabalhar no Ministério da Educação, ou numa empresa que cuide de educação. É óbvio que não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento, porque ele não tinha nenhuma informação privilegiada sobre educação, sobre saúde. O cara tinha informações privilegiadas sobre água, e não sobre energia elétrica, por exemplo. Então, isso é restrito ao setor que o cidadão exercia esse cargo de direção. Muito bem. Essas características tornam a agência reguladora uma super autarquia, uma autarquia mais especial do que outras autarquias. Continuando comigo lá na lousa, vamos lá, mais um pouquinho. Nós temos ainda uma outra forma de super autarquia, que são as agências executivas. O que são agências executivas? As agências executivas, gente, são o seguinte, vem aqui comigo um pouquinho. Imagina uma agência que está sucateada, uma agência que já não funciona, que não tá rolando mais, que não tá muito fazendo o serviço direito. Aí o poder público vai lá e dá a ela o status de agência executiva. Essa agência executiva, ela vai ter um plano para se recuperar e para prestar melhor o serviço. Basicamente, parece piada, né? Mas a agência estava sucateada, né? A autarquia não estava funcionando mais. E o que você faz para ela? Você dá mais poder para ela, investe mais dinheiro nela para ela, teoricamente, se recuperar. Vamos comigo lá na lousa. Agência executiva. É a autarquia ou fundação pré-existente que, após preenchidos os requisitos, se torna agência executiva. Agência executiva, gente, é um nome, tá? É um título. Através de um contrato de gestão para melhoria da eficiência e redução de custos. É uma medida que busca melhorar a eficiência das entidades. Então, por exemplo, vem aqui comigo. A entidade, que nem aqui a gente trouxe o exemplo do Inmetro. A entidade não está funcionando, a autarquia não está rolando, não está servindo direito porque ela foi criada. O que eu faço? Eu faço um contrato de gestão com ela. Eu falo, ó, vamos fazer um acordo? Vamos. Eu vou te dar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de autonomia. E aí, em contrapartida, você vai se comprometer a algumas metas comigo que vai melhorar a eficiência. Então, a agência executiva é um nome, é um status para essas agências que estão, vamos dizer assim, entre aspas, em uma recuperação. Continuando comigo lá na lousa. Então, nós vimos as agências reguladoras, as agências executivas. Agora nós vamos falar um pouquinho de fundação. Então, nós já aprendemos, né, sobre a autarquia e nós aprendemos sobre autarquias especiais, autarquias que são super autarquias, que a gente trouxe aqui. Tem mais, viu, gente? Não é só agência reguladora e não é só agência executiva. A gente tem outras espécies de autarquias especiais, como, por exemplo, as universidades públicas. Eu trouxe aqui essas duas para vocês porque elas têm uma maior incidência e até de forma exemplificativa. Agora nós vamos falar, então, da fundação. O que é fundação? Olha só,
A fundação é o seguinte, vocês já ouviram falar assim, por exemplo, em Fundação Roberto Marinho, né? A fundação, ela é a dotação de um patrimônio. Professora, como assim, né? Dotação de um patrimônio? Fundação é o seguinte, eu pego um patrimônio X, tá? E eu abraço esse patrimônio, ponho um laço vermelho nesse patrimônio e eu levo esse patrimônio para uma finalidade específica, que é a fundação. Então, a fundação é uma junção de um patrimônio que vai ser utilizado para persecutir algum fim. A fundação, ela pode ser pública ou privada. Então, pode ser, como eu dei o exemplo para vocês lá no começo da primeira aula, pode ser que eu, uma pessoa muito rica, crie uma fundação de direito privado. Ou pode ser uma fundação criada pelo poder público, de modo que ela se torna uma fundação pública. A fundação privada é de interesse do direito civil, a gente não estuda aqui no direito administrativo. A fundação pública, que é aquela criada pelo poder público, é matéria de direito administrativo. Fazendo uma ressalva que a fundação pública, ela pode ser dotada de dois regimes. A fundação pública, ela pode ser de direito público, ocasião que ela se assemelha, se iguala à autarquia. Ou ela pode ser de direito privado. Ela é pública, porém de direito privado. Vamos lá na lousa que vai ficar mais fácil. Vamos comigo lá, olha só. Eu trouxe um quadrinho aqui para vocês, eu acho que vai ficar mais claro. Olha só. A fundação, então, ela pode ser pública ou privada. Essa fundação privada aqui, ela é matéria do direito civil, tá? A gente não estuda ela em direito administrativo. E aí a gente tem aqui a fundação pública, que é aquela criada pelo poder público. A fundação pública pode ser de direito público, ocasião que ela se assemelha à autarquia. Tanto que quando a gente estuda direito administrativo, a gente vê, quem que tem regime jurídico público? A autarquia e a fundação pública de direito público. E a gente tem a fundação pública de direito privado, que por óbvio não se assemelha à autarquia. Vamos retornar um pouquinho aqui, olha só. A fundação, então, ela é a afetação de um patrimônio com personalidade jurídica de direito público ou privado para a consecução de fins públicos, quando de direito público se assemelha à autarquia. Exemplos de fundação pública de direito público: a FUNAI, o IBGE, a Fundação Biblioteca Nacional. Todos esses são dotações patrimoniais, são um patrimônio que foi angariado para uma finalidade pública. E hoje eles são fundações públicas de direito público, o que é o mesmo, né? São equiparados aí às autarquias. Professora, mas me diz uma coisa, essa fundação de direito privado aí, ela tem um regime jurídico de direito privado ou não? Como é que funciona? A fundação pública de direito privado, como a gente já conversou no outro bloco, ela, apesar de ser de direito privado, ela tem um regime jurídico híbrido. Por que híbrido? Porque ela é de direito privado, porém ela tem algumas características do direito público. Até porque, gente, ela foi criada pelo poder público. Então, ela deve responder a alguns princípios da administração pública. Olha só, fundação privada, direito civil, certo? E ela é regida pelo direito civil. Fundação pública pode ser de regime público quando ela se assemelha à autarquia. Tanto que a ela é dado o nome de autarquia fundacional. Tem gente que inverte, tem gente que fala que é fundação autárquica, mas a maioria fala que é autarquia fundacional, porque ela é uma fundação equiparada à autarquia. Ou essa fundação pode ser de regime privado, ocasião que ela vai ser uma fundação pública de direito privado, certo? Lembrando que aqui, apesar de ser de direito privado, o regime jurídico ele é híbrido, tá? Tem um pouquinho de direito público. A fundação pública de direito público, ela se assemelha à autarquia. Logo, ela tem que ser criada por lei ordinária, assim como é a autarquia. Enquanto a fundação pública de direito privado simplesmente é
autorizada por lei e não criada por lei. Lembrando que as finalidades, a organização da fundação pública de direito público é regulamentada por lei complementar. Cuidado, tá, gente? Tem lei ordinária e lei complementar, tá? São coisas distintas. Beleza? Muito bem. Vem aqui comigo um pouquinho, então. Então, nós vimos até agora as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público. Nós vimos que ela é muito parecida com a administração direta. Nós vimos as fundações, então, elas podem ser as fundações públicas, né? As fundações privadas a gente nem estuda aqui. As fundações públicas podem ser de direito público e de direito privado. A fundação pública de direito público é igualzinha à autarquia, tanto que ela é chamada de fundação autárquica, ela é criada por lei, ela é igualzinha à autarquia. E a gente tem a fundação pública de direito privado, lembrando que ela recebe aí um regime jurídico híbrido. Essas duas entidades que nós vimos até agora são entidades públicas de direito público. Lembra que a gente fez uma tabelinha no outro bloco? Do lado esquerdo tinham as entidades públicas de direito público. Então a gente tem a autarquia, a fundação. Agora, nós vamos ver as entidades de direito privado, que são as chamadas empresas estatais. Eu vou dar 5 minutinhos aí para você respirar, para você comer alguma coisa, ir no banheiro, e a gente volta daqui a pouquinho para falar das empresas estatais.